Meu nome é Pedro Guimarães, eu tenho 24 anos de idade e eu já faturei milhões através desse mercado. Foi por isso que eu desenvolvi 3 treinamentos meus por apenas R$47. A mente de um campeão, método primeira vendas em 7 dias e método 1000 por semana. Esquece tudo que você já viu sobre marketing digital antes. Isso aqui é tudo que você precisa para começar da maneira correta e sair até os seus primeiros R$1000 por semana. Os estudos que falam que bipolares são mais criativos são inconclusivos. Depende do que tu lê. Tá? Tem materiais na literatura que dizem que sim, o bipolar ele é mais criativo. E eu tenho essa tendência a acreditar nisso, inclusive. Mas eu não posso dizer aqui, eu tenho um compromisso ético e pessoal em dizer que essa relação é inequívoca. Entendeu? Porque não é. Então, é necessário um estudo mais aprofundado sobre isso, entendeu? Por quê? Porque, claro, o bipolar ele provavelmente vai ter essa tendência, mas a gente não sabe realmente se é algo da bipolaridade, do transtorno, ou de todo o contexto que esse cara tá, entendeu? Se não tá naquilo que rodeia ele. Tem um cara, velho, eu esqueci o nome, ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu esqueci o nome dele, cara. Putz. Mas ele é um cara que ele pesquisou especificamente a bipolaridade e a questão da religião. Né? Se o bipolar ele tinha mais tendência ou menos em ser religioso. E uma das partes do trabalho fala justamente sobre criatividade. Só que, cara, é um tema muito complexo. Teve uma época que eu fiquei com muito interesse pessoal nessa temática. E eu li muito, cara. E é muito inconclusivo. Muito inconclusivo. Por exemplo, não tem como tu aferir que o Van Gogh, ele foi o Van Gogh porque ele tinha transtorno bipolar ou ele era melancólico. Por exemplo, se ele tomasse medicamentos bons, ele deixaria de ser o Van Gogh? Sabe? Não tem como tu dizer isso, cara. Por exemplo, tinha um remédio psiquiátrico que ele tomava que era um remédio responsável por potencializar a percepção de algumas cores. Por exemplo, a amarela. E tem um quadro dele que se chama Girassóis, que são girassóis que são amarelos. Talvez os girassóis dele não seria os girassóis dele sem ele tomar esse medicamento. Então o fato de tu ser bipolar pode aumentar a tua criatividade. O fato de tu fazer um tratamento adequado também pode aumentar a tua criatividade ou pode te fazer produzir mais, porque às vezes o cara é muito criativo e não produz, não joga no papel, né? Então às vezes tu consegue operacionalizar melhor. A esquizofrenia, por exemplo, ela também tem muito esse apelo popular de que o esquizofrênico é muito foda, né? Daí os caras dizem assim, mas teve um matemático lá que ganhou o Nobel e ele era esquizofrênico. Mas porra, velho, é um cara. Talvez tivessem outros, mas e os muitos... outros que não são esquizofrênicos? Exatamente, cara. Exatamente, esse é o ponto. Tu acompanha a minha linha de raciocínio, eu fico muito feliz com isso. Esse é o ponto, cara. Sabe? Tem muitos caras que não foram, que ganharam o Nobel e que tinham a mesma criatividade. Então, uma coisa é a criatividade, outra coisa é a percepção que tu tem da tua criatividade. Eu, Douglas, sinto que eu tenho mais boas ideias à noite ou depois que eu tomo café. Só que não quer dizer que eu tenho melhores ideias esse horário quando eu tomo café. Quer dizer que eu sinto. É uma sensação subjetiva minha, entendeu? E tem uma outra questão sobre a questão da criatividade. A criatividade, se tu já tem ela, se tu já tem esse aparato e tu funciona desse modo, não vai ser tu começar a tomar um medicamento que tu vai deixar de ser criativo. Quem escreve, profissionais de escrita, tá? Isso é muito importante porque vai totalmente ao encontro dessa resposta. Profissionais de escrita que vivem de escrever sabem que bloqueio criativo é frescura. Os caras sabem. Tu pega crítico literário, tu pega cara que produz. Tipo assim, não é um cara que escreve muito. É um cara que ele trabalha com escrever. Ele tem que cumprir os prazos. E o Rodrigo Gurgel, por exemplo, ele é um cara que fala, não existe isso, cara. Entendeu? Por quê? Porque tu tem que escrever, tu vai escrever. Tu vai tirar aquilo de algum lugar. Essa coisa da inspiração, uma hora chega. Eu vou ficar aqui sentado que uma hora chega. Não é bem assim. Cara, tem muito músico, componente. Eu vejo falando sobre isso. Muito músico, assim, quando você... A galera que eu acompanho aqui fala... Que você pergunta, como é que você faz pra, fazer umas composições tão boas e tal? O cara fala, mano, eu faço todos os dias, eu faço 3. Tá ligado? Exato, cara. Os humoristas, o Afonso Padilha, ele é um humorista que ele diz assim, cara, eu trato a comédia como meu trabalho. Então eu escrevo 8 horas por dia.
Eu sento e vou ficando criando piada esse tempo inteiro. Tem estudiosos sobre isso que eles dizem, cara, a criatividade, as pessoas elas têm a sensação que a criatividade é uma coisa que tu gasta. Entendeu? Tipo assim, puta, gastei minha criatividade, agora vou ter que esperar até ter criatividade de novo, entendeu? É tipo um mana, é tipo um chakra, assim. Não é, cara. Sabe? A criatividade, quanto mais tu usa, mais tu tem. E a criatividade ela é dependente de aspectos sociais, mas também de coisas que tu coloca no teu dia a dia, entendeu? Tipo Dostoiévski, ele vivia um contexto que permitia ele ter criatividade, ele vivia muita coisa. Agora, se tu ficar no teu quarto o dia inteiro e não ver nada, não sair pra ver, não perceber as coisas, tu não vai ficar com criatividade. Tu pode tomar ou não tomar remédio. Verdade. Então faz o seguinte, cara, procura profissionais legais, tenta ver a possibilidade de realmente começar a fazer um tratamento. A bipolaridade ela é uma coisa que é legal fazer um tratamento, principalmente se ela impõe danos pessoais, de algum modo, ou às vezes aos familiares, aos amigos. Às vezes a gente não tem esses danos, mas as pessoas que nos cercam sim, né? Aquela coisa do paciente com câncer, né? A gente estuda pacientes com câncer, a família da pessoa que tem câncer, ela sofre tanto quanto a pessoa que tem câncer. Cuidando, dando suporte, dando apoio, ouvindo, entendeu? Então, às vezes, se tu é bipolar, pra ti aquilo ali não gera sofrimento, mas pra tua família, pros teus amigos, sim. Então, vê a questão de fazer primeiro, de ver o diagnóstico, né? Porque diagnóstico de bipolaridade é muito complicado, cara. Eu ouso dizer que é o pior da psiquiatria tu dar um diagnóstico de bipolaridade. Por quê? Porque a bipolaridade, ela é fásica. Então, tem um momento que tu tá em mania, em hipomania, ou que tu tá em depressão. Entendeu? É muito difícil de tu pegar isso. Então, primeiro, procura diferentes opiniões de diferentes profissionais, ver se de fato há esse diagnóstico. Havendo esse diagnóstico, vê com esses bons profissionais, pede mais de uma opinião sobre a questão do medicamento, entendeu? E a partir disso, procura outras formas de instigar essa criatividade. Porque, cara, as pessoas que não são bipolares, se fosse uma relação, como que elas são criativas, entende? Então, se tu pega muito das pessoas que elas trabalham com a criatividade, muitas delas têm um estilo de vida para instigar a criatividade. Algumas delas vão ter alguma condição neurológica, alguma coisa assim. Mas a maioria delas, a regra é que, cara, elas têm que trabalhar duro para isso, entendeu? Eu me interesso muito por esse assunto de criatividade. Um padrão que eu vejo é que todo mundo leva o ato dela ser criativa, seja, sei lá, um cara que pinta bem, desenha bem, um escritor ou um músico, todas elas levam aquilo como uma... Não é a inspiração, tá ligado? A inspiração ocorre quando ela tá ali fazendo. Ela tem que começar e tem que fazer, sabe? Como um trabalho mesmo, você tinha falado. Trabalho. Não é... É assim, ó. Imagina, não teria ninguém que trabalhasse com música, com literatura, com teatro, se dependesse da inspiração. Como que tu vai pagar tuas contas se tu não sabe se tu vai ficar um ano com inspiração? Né? É verdade. Então, ou imagina o cara que é músico, tem que gravar alguma coisa. Como que ele vai saber que ele vai conseguir gravar? É que é o seguinte, cara, aí acontece um negócio. As pessoas, elas preferem falar das facilidades. Então, eu prefiro dizer assim, eu sou músico, tá? E tu é músico. Um exemplo aqui. E eu não sou um músico tão bom como tu. E daí eu olho que tu gravou um negócio foda. Eu digo assim, pô, mas esse cara aí teve uma inspiração massa. Do que eu pensar assim, esse cara se esforçou muito mais do que eu, cara. Esse cara estudou técnica, vocal, estudou arranjo, estudou harmonização, estudou escala. Estudou pra caralho pra ter aquele momento. Então, as pessoas preferem atribuir a terceiros uma coisa que cabe à técnica e ao esforço pessoal. Entendeu? Então, criatividade. Cara, vai ter um componente de um insight ali. Mas a grande parte do trabalho que tu vai fazer não diz respeito a isso. É que nem o Einstein, né? O Einstein tem uma ideia, eu não sei até se é verdade isso, que ele teve a maior parte das suas ideias trabalhando num escritório de patentes, né? Só que, independentemente se for ou não verdade, a questão não é que o Einstein teve a ideia da teoria lá. Mesmo que ele tenha tido, eu não sei se teve, não sei se não é um meme assim, né? Não sei se teve, mas mesmo que ele tenha tido esse insight, não foi criatividade. Foi todo um processo de estudar a vida inteira dele para aquilo, entendeu? Então foi todo um processo, uma técnica, um conjunto de fatores que levou aquilo. Cara, ciência também é criatividade. Total. Entendeu? E se tu fica um tempo esperando inspiração, tu nunca vai conseguir terminar a tua tese. Entendeu? Então minha dica, digamos assim, é essa. Procura um bom psiquiatra, isso talvez tenha outras pessoas aí que tenham esse problema. Procura bons psiquiatras, pega mais de uma opinião
mais de uma ideia deles, conversa bem, pede explicação sobre por que ele acha aquilo. Feito isso, tenta fazer um acompanhamento, se adequar a esse acompanhamento, que também é uma questão bem difícil, tenta fazer uma terapia, tá? Com psiquiatra, mas também uma psicoterapia, com profissionais de psicologia bons, né, competentes. E a partir disso, você verifica a questão da criatividade. Entendeu? Porque é mais fácil tu cuidar primeiro da bipolaridade e depois tu ver a criatividade do que tu ficar preocupado com a criatividade e acabar não fazendo uma coisa que pode ser interessante tu fazer, né? Eu tinha esse preconceito também, mas com outro assunto, com tomar Ritalina, por exemplo. Pra quem tem TDA, né? Sim. E eu achava que quem tem TDA não deveria tomar, porque eu acho que tem uma... Ela ter TDA traz algumas coisas legais pra ela também, sabe? Mas Sim. eu não sei se é só um achismo meu, sei lá. Só que é o que você falou. De qualquer forma, eu acho que é importante a pessoa ir lá e tomar e ver, né? Isso. É mais fácil tu arrumar a criatividade, caso a bipolaridade não tenha dado certo, do que tu arrumar a bipolaridade se a criatividade não der certo. Total, total. Entendeu? Total. Então, parte desse princípio aí. E eu acho, cara, que ele não vai ter a criatividade dele prejudicada, entendeu?